Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. O assunto de hoje é crase, pessoal. Vamos lá, pessoal. Ao final da aula, pessoal, vocês têm que ter em mente esse resumo, ok? Passei no começo aqui, mas é importante vocês anotarem e terem isso bem claro na cabeça de vocês. Bom, a crase, pessoal, existem basicamente duas regras, 3 casos de crase facultativa e 2 casos de crase proibida. Esse é o nosso resumo. Você tem que ter isso bem claro, ok? Ao longo e principalmente no final da aula. Bom, pessoal, a regra número 1, pessoal. A crase é um fenômeno fonético. Junta 2 As e aí nasce o acento grave, ok? Para marcar esse fenômeno fonético. Esse outro A, pessoal, não necessariamente é um artigo, ok? Como muitas pessoas acham. Existem 4 possibilidades. Primeira possibilidade é sim o artigo definido feminino a, só que existem também as possibilidades de pronome demonstrativo, o a, o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo e também, pessoal, pronomes relativos a qual, as quais. Essa é a regra 1, ok? O resumo. Agora a gente vai demonstrar passo a passo com exemplos toda essa regra 1 que eu diria que é a principal, ok? Vamos lá. Então, primeiro vamos começar com o caso 1 ali, ok? O caso de artigo definido, para formar o acento grave daí na junção. Bom, então como que nós vamos fazer? Primeiramente a gente vai verificar se o termo antecedente exige a preposição a, porque sem preposição não haverá o fenômeno fonético, ok? E depois nós temos que saber se a palavra seguinte, se para ela cabe o artigo a. Em cabendo o artigo, nós estaremos diante da crase no fenômeno fonético, ok? Vamos lá, vamos entender melhor com exemplos. E aí eu vou passar alguns macetes e algumas regras específicas para facilitar o estudo. Bom, vamos aos exemplos então do caso 1 do artigo definido. Vou a Florianópolis. Por que vou a Florianópolis não tem crase? Existe aquele macete, pessoal, que diz o seguinte: quem vai a e volta da, crase a. Quem vai a e volta de, crase para quê? O que quer dizer esse macete? Alguns nomes de lugares não cabe artigo para eles, ok? Vamos aqui, ó. Eu vou a Florianópolis. Eu volto de Florianópolis ou eu volto da Florianópolis? Eu volto de Florianópolis. Isso me demonstra que não tem o artigo na palavra Florianópolis. Então, é somente a preposição nesse primeiro caso. Ok? Por isso não há a crase. Segundo exemplo, vou à França. Agora a crase. Por quê? Eu volto de França ou eu volto da França? Eu volto da França. Portanto, há o acento grave, ok? Porque é a preposição a mais o artigo a. Eles se juntaram e ocorreu o acento grave. Vou a São Paulo da Garoa. Pessoal, aqui muito interessante nós ressaltarmos a diferença de São Paulo e São Paulo da Garoa. Vamos fazer primeiro um exemplo fictício de São Paulo somente. Eu volto de São Paulo ou eu volto da São Paulo? No caso nem seria, né? Mas eu volto de São Paulo. Portanto, não há artigo. Só que, no caso de eu especificar, aí é diferente, porque eu volto da São Paulo da Garoa. Ok? Quando eu especifico, vai caber o artigo. Ok? Então, nesse caso, a crase, pois está especificado a palavra São Paulo. Se estivesse sozinha, não caberia crase para ela, para a frase. Próximo exemplo. O presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, ok? Só para lembrá-los, pediu desculpas à nação. Pessoal, o que vocês acham? Quem pede, pede algo a alguém, ok? Muito interessante vocês terem uma visão boa de regência, ok? Então, quem pede, pede algo a alguém.
Então, a palavra ali, a nação, tem a preposição e tem o artigo feminino, porque nação cabe o artigo feminino para ela, ok? Eu posso começar a frase, a nação é grande, então coube o artigo. E existe também a preposição, a preposição a. Próximo exemplo, eu obedeço à sinalização. Quem obedece, obedece a alguma coisa, ok, pessoal? É um verbo transitivo indireto. Sinalização, cabe artigo? Vamos começar uma frase com ela. A sinalização está com defeito. Coube o artigo, então tem crase. Próximo exemplo. Eu me dirijo à madame, ou eu me dirijo à senhorita, ou à senhora. Por que eu trouxe esses três separados por barras? Por um motivo, pessoal, que eles são os únicos pronomes de tratamento para os quais vocês vão utilizar o artigo. Entenderam? Então, nesses casos que eu mencionei, haverá a crase para os três, porque cabe o artigo. Quem se dirige a alguém, então a preposição, e a madame, a senhorita, a senhora. Para todos os três couberam o artigo, ok? Diferentemente de Vossa Excelência, de Vossa Magnificência, Vossa Senhoria. Para esses outros pronomes de tratamento não cabe o artigo, ok? Próximo exemplo. O respeito à gramática é importante. O que vocês acham, pessoal? Agora aqui a gente mudou um pouco a regência, porque antes nós nos referíamos à regência verbal. Aqui é regência nominal, ok? O que é um nome, pessoal? Nome é substantivo, adjetivo ou advérbio, ok? Os três são considerados nome. O respeito, substantivo. Quem tem respeito a alguma coisa. E gramática é feminino, cabe o artigo. Posso fazer uma frase, por exemplo, a gramática é difícil ou a gramática é fácil. Então, cabe o artigo, tem a preposição devido à regência nominal do substantivo respeito, portanto, tem crase. Próximo exemplo, os congressistas votaram favoravelmente às propostas, pessoal. Agora a gente não tem mais um substantivo e tem um advérbio, ok? Mas é regência nominal também. Muito importante ter uma boa noção disso tudo, hein? Os congressistas votaram favoravelmente. Quem vota favoravelmente é favoravelmente a alguma coisa. Portanto, tem a preposição. Propostas. Cabe artigo? Cabe. As propostas são muito boas. Coube o artigo. Portanto, tem artigo, tem preposição, tem crase. Próximo exemplo. O fumo é prejudicial à saúde. Agora é um adjetivo. Prejudicial. O fumo é prejudicial à saúde. Se é prejudicial a alguma coisa. Portanto, tem a preposição. Saúde. Cabe artigo? Cabe. A saúde do meu avô está debilitada, está ruim. Ok? Então, coube o artigo. Vamos lá então, pessoal. Vamos avançar. Agora, naquele caso de pronome demonstrativo a. Ok? Então, o a também pode ser um pronome demonstrativo. Além de preposição, né? Então, vamos lá. É muito comum, pessoal, esse pronome demonstrativo quando há a palavra que e de. Ok? Vamos aos exemplos para ficar mais claro. Refiro-me às que chegaram adiantadas. Ok? Nós podemos ver que tem um substantivo implícito ali. Refiro-me às pessoas, por exemplo. Como o pronome está fazendo essa função de substituir, e ele demonstra, ele aponta para o substantivo, que está implícito, eu vou utilizar a crase. Ok, pessoal? Porque está pessoas ali, por exemplo, implícito. Refiro-me a aquelas pessoas. Eu posso substituir por aquelas. E conseguir taxas superiores às do mercado. Crase também. Por quê? Porque está implícito a palavra taxas. Ok?
E, e tem a preposição, só que está implícito, ok? As taxas, conseguir taxas superiores às taxas do mercado. Vamos para o próximo caso, que é o pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo. E aí ficaria aquele, aquela, aquilo com crase. Vamos aos exemplos. Referi-me àquela que está ausente. Muito parecido com o caso anterior. Tem o a agora da preposição, tem o a do pronome demonstrativo. Juntos os dois, a crase. Ok? Quem se refere a alguma coisa, portanto tem a preposição. Próximo exemplo. Dirijo-me àqueles que pretendem se candidatar a presidente. Muito interessante aqui, pessoal, que aqueles não é feminino, aqueles é masculino, né? Se fosse ter um gênero, porque aquela seria para feminino e aquele para o masculino. Então, quem se dirige a alguma coisa, a regência vai exigir a preposição a, tem o aqueles, juntou, tem o sinal indicativo de crase desse fenômeno fonético. Próximo exemplo. Nós aludimos àquilo com crase. Quem se alude a alguma coisa, de fazer menção, referência. É isso, pessoal. Vamos lá. Último caso ali da primeira regra, que é a preposição a mais o pronome relativo a qual, as quais. Ficando a qual com o acento grave e as quais com o acento grave. Outros pronomes relativos, pessoal, não aceitam crase, ok? É somente esses dois. Vocês nunca vão ver crase antes de quem, onde, quando, cujo, por exemplo. Então, o exemplo para esse caso. A lei a qual eu me refiro é a 8666. Então, pessoal, aqui, ó, eu me refiro a alguma coisa. Tem a preposição. E como eu estou fazendo referência à lei, ó, a lei a qual eu me refiro. Indicativo de crase. Ok? Porque tem a preposição e o pronome relativo já tem o a nele. Próximo exemplo. A pessoa a quem eu enviei os resultados não está aqui. Aqui eu quis deixar claro para vocês, pessoal, que esses outros pronomes relativos, para eles não cabe crase. Ok? Não há o acento grave na palavra a quando ela vier. Porque o a é somente a preposição. Eu envio algo a alguém e a pessoa a quem eu enviei, ali aquele a é somente a preposição. Não tem o quem ou a quem como artigo, por exemplo. Ok? Vamos lá, pessoal. Aqui uns exemplos agora para os quais não cabe a crase porque tem somente um a, ok? Seja esse a preposição, seja esse a artigo, ok? Falou a Henrique, ok? Não tem o artigo definido, masculino de Henrique, portanto aquele a é somente preposição. Próximo exemplo. Ele tem uma tarefa a fazer. Agora tem um verbo. Como o verbo não tem artigo definido antes dele, o a é somente preposição. Dedico-me a vossa senhoria. Aquele exemplo que a gente comentou antes de pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento não cabe artigo a não ser aqueles três mencionados ao longo da aula. Ok? Portanto, esse a é somente preposição. Entreguei-me a ela. Novamente, preposição. Os pronomes indicativos ali do caso reto não cabe artigo para eles. Você não fala o eu, o ele ou a ela como artigo. Ok? Com artigo. Vamos lá. Próximo exemplo. Tenho roupa igual a essa. Ou a igual a esta, por exemplo. Muito parecido, esse a é somente preposição. Você não fala o esse homem está aqui ou alguma coisa parecida. Ok? Não cabe artigo para eles. Aludir a uma portaria diferente. Quem faz alusão a alguma coisa. Ok?
E, nesse caso, já tem um artigo indefinido, uma. Portanto, eu não vou colocar um artigo definido e um artigo indefinido junto. Portanto, o a é somente preposição. Próximo exemplo. Perdeu o gol cara a cara com o goleiro. Pessoal, aqui, pessoal, muito interessante esse exemplo porque nos remete ao paralelismo da língua portuguesa. Ó, perdeu o gol cara a cara. Esse cara a cara, por que não tem crase? Porque ali não tem o artigo. Se viesse o artigo junto, nós teríamos que colocar o artigo também antes da primeira palavra cara. Perdeu o gol a cara, por exemplo, a cara, o que não caberia, mas aí sim teria o acento grave. Nesse caso é somente preposição, ok? Com o goleiro. Em regra, pessoal, não cabe artigo quando é palavras repetidas, ok? Cara a cara, não cabe não tem o artigo. Mas se vier o artigo antes, vai ter artigo, ok? Próximo exemplo. De segunda a quarta, eu fico na casa de meu pai. Por que não tem artigo, pessoal? De novo aqui, ó, muito parecido com o exemplo anterior, por causa do paralelismo. Se eu tivesse colocado da segunda à quarta, haveria o sinal indicativo de crase, ok? Como eu coloquei de segunda, eu não coloquei o artigo para segunda, então eu não vou colocar o artigo para quarta, ok? Porém, da segunda à quarta, caberia a crase. Próximo exemplo. Eu brinco de cartas de 3 a 4 horas da tarde. O que vocês acham, pessoal? Eu brinco de cartas de 3 a 4 horas da tarde. Mesmo caso, paralelismo, ok? Muito importante esse tópico também para a crase. Se eu não coloquei o artigo antes, eu não vou colocar o artigo depois. Próximo exemplo. Eu joguei a bola no vizinho. Eu joguei a bola, o a é somente artigo agora, porque quem joga, joga algo, ok? Não tem a preposição. Vamos lá, vamos prosseguir. Regra 2 agora, pessoal. Já passamos pela regra 1, que é a mais maçante, a mais pesada. Regra 2 é o acento diferencial nas locuções femininas, ok? Agora não é aquele exemplo da junção de dois as, ok? Essas locuções femininas elas podem ser adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Eu vendi à vista. Por que eu vendi à vista tem crase? Porque é uma locução feminina, à vista, ok? Uma locução adverbial. Se nós colocarmos eu vendi a prazo, não haverá crase, porque o prazo é masculino, ok, pessoal? Muito importante ressaltarmos isso. E por que tem crase para começar? Por que eu não poderia colocar sem crase? Porque se eu colocasse sem crase, pessoal, eu estaria vendendo a minha vista mesmo, aqui, ó, os meus olhos, ok? Portanto, para diferenciar, para deixar mais claro, a língua portuguesa exige esse uso da crase nas locuções femininas, ok? Alguns exemplos que eu coloquei, pessoal, ok? Mas eu não exauri os exemplos, existem outros exemplos. À vista, à noite, à beira de, à proporção que, à base de, à moda de, à custa de, à espera de, à vontade, às claras, à beça, à medida que, às pressas, à mão, à vontade, à toa. Ok, pessoal, já coloquei ali cada cor para cada tipo ali de locução, para ficar mais fácil para vocês, ok? Essa é a regra 2, pessoal. É isso aí, ok? Locução feminina, se tiver o a, vai ter crase. Vamos lá, pessoal, agora para os casos facultativos, muito importante também, extremamente recorrente em provas. Primeiro caso, antes de nome próprio, pessoal. Entreguei a carta a Maria. Por que a crase aqui é facultativa? É muito interessante nós entendermos esse assunto. Porque Maria, eu poderia usar o artigo ou não. Eu posso falar Maria chegou. Ou eu posso falar a Maria chegou. Como o artigo é facultativo, a crase torna-se facultativa, mas na verdade
Quem é facultativo é o artigo. Em colocando o artigo, a crase é obrigatória. E em não colocando o artigo, a crase é proibida, ok? Por isso que nós damos o nome de caso facultativo, mas a palavra que é mesmo facultativa é o artigo, ok? E não o fenômeno em si da crase. Pessoal, agora uma pequena exceção aqui, salvo o nome histórico, ok? Por exemplo, Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, por exemplo. Eu não vou utilizar o artigo aqui. O uso do artigo é proibido. Eu não falo o Pedro Álvares Cabral. Eu falo Pedro Álvares Cabral, ok? Se vocês estiverem diante de um nome histórico feminino, esse nome histórico não vai ter artigo para ele, ok? Portanto, não haverá crase, ok? Próximo caso. Antes de pronome possessivo feminino, pessoal, salvo subentendido. Exemplo: dei um presente à minha tia. Quem dá algo a alguém, então eu dei um presente à minha tia. Por eu estar diante de um pronome possessivo, meu ali, minha, né, no caso para ser feminino, o artigo ele é facultativo. Então a gente diz que a crase é facultativa, ok? Mas na verdade, em havendo o artigo, crase obrigatória. Em não havendo o artigo, crase proibida. Então, dei um exemplo à minha tia, posso colocar o acento grave ou não, ok? E agora, se estiver subentendido, pessoal, a crase ela vai ocorrer obrigatoriamente. Por exemplo, refiro-me à sua irmã e não à minha. Ok? Então, nesse caso, haverá a crase obrigatoriamente. Ok? Próximo caso. Após a preposição até. Pessoal, a preposição até é a única preposição que aceita crase, que aceita outra preposição, no caso o a, depois. Por exemplo, fui até a cozinha. Ok? Eu posso colocar fui até a cozinha sendo a somente artigo ou indicar preposição e artigo, e aí haveria o fenômeno fonético da crase. Interessante ressaltar também que o sentido, a semântica, não altera, ok? Fui até a cozinha. Então, preposição até, se vocês virem a preposição até, muita atenção, porque a crase vai ser facultativa, porque a preposição pode vir ou não, o a, ok? Vamos lá, casos proibidos. Agora, muito importante também, muito recorrente em provas. Palavras em sentido geral. Se é sentido geral, pessoal, não cabe artigo definido, ok? Vamos a um exemplo para ficar mais claro. Ela se candidatou a deputada. Por que não tem crase aqui? Porque não tem artigo, pessoal. E por que não tem artigo? Vamos tentar deixar claro o que a gente pode fazer. A gente pode substituir, para ter certeza, por uma palavra masculina. Ele se candidatou a deputado. Ok? Eu não falo ao deputado. Eu não tenho o artigo masculino. Então, por eu não ter o artigo masculino, essa frase ela não tem artigo. Eu poderia colocar deputada federal, que seria a mesma coisa, ok? No sentido geral. E, mais um exemplo, ele tem reações negativas à vacina. Como está em sentido geral, qualquer vacina não tem crase, ok? E, último caso, não haverá crase antes das palavras casa, terra e distância, salvo se for determinada, ok? Terra é só no sentido de contrário a bordo, ok? Não é o planeta Terra, que viria até maiúsculo, né? E nem a terra de plantar, ok? A terra, eu fui navegar, vamos aos exemplos para ficar mais claro. Fui à casa. Por que fui à casa, pessoal, não tem crase? Porque casa não vai ter o artigo. Tanto que você fala, você está onde? Eu estou em casa. Você não fala eu estou na casa. Eu estou em casa. A não ser que venha definido. Eu estou na casa da minha tia, por exemplo.
como eu especifiquei da minha tia, viria a crase, porque eu estou na casa, então vem o artigo. Então, eu vou à casa da minha tia, teria crase, né? Então, fui à casa somente, não tem crase, pois não tem artigo, ok? Troca por em casa, fica bem claro que você não usa o artigo. Próximo exemplo, esqueci meu binóculo em terra. Eu fui navegar, por exemplo, esqueci meu binóculo em terra, ok? Não tem artigo. Se vocês virem terra com sentido de contrário a bordo com a preposição a, vai ser somente a preposição. Mantenha a distância. Por que mantenha a distância não tem crase? Porque é em sentido geral, ok? Se nós especificarmos, é parecido com o caso anterior, ok? Mas essas três palavras elas são muito recorrentes, então temos um caso separado. Mantenha a distância, porque aqui não tem crase, não está especificado. Se eu especificar, vai ter crase. Mantenha a distância de 50 metros. Ok, pessoal? Detalhes finais para finalizar nossa parte teórica. Horas, extremamente recorrente em provas. Às 8 horas eu faço minha primeira refeição. Quando for indicativo de hora, haverá a crase. Às 8 horas, ok? E quando eu estiver diante de a moda de implícito, pessoal. Ele fez um gol a Pelé. Como eu tenho a moda de implícito, há a crase. Ele cantou a canção a Roberto Carlos. Ok, pessoal? A moda de implícito haverá crase, em que pese seja uma palavra masculina, pessoal. Então tomem cuidado ao dizer que diante de palavra masculina nunca há crase. Muito cuidado com isso, ok? Pessoal, nossa parte teórica é isso. Se vocês se sentirem confortáveis, vão para o próximo bloco, ok? No próximo bloco nós resolveremos questões de concurso para vocês testarem o conhecimento de vocês. É muito importante também, ok? Muito obrigado, pessoal, e nos vemos no próximo bloco.